Voltamos para mais um painel e o papo agora é olímpico. Eu e o Tomás vamos bater um papo com Bruno Rezende. Vamos falar de disciplina, foco, resiliência. Acompanhe com a gente que vai ser demais. Tomás, você vai me ajudar nessa? Vou tentar, assim, eu confesso que eu também estou um pouco nervoso, já falamos aqui, eu sou um grande fã do Bruno, acompanho muitos jogos de vôlei. A ideia é bater um papo sobre a cabeça do esportista, sobre essa resiliência, mas também perguntar um pouco como que essa mentalidade linka com o mundo dos investimentos. Então, já podemos chamar ele? Por favor. Bruno, muito prazer em ter você aqui. Oi, TT, oi, Tomás. Um prazer poder falar com vocês, com o pessoal que está acompanhando o Eleven Sessions. Fala um pouco da carreira do atleta, de tudo aquilo que envolve, de toda a disciplina, dedicação, empenho e os sacrifícios que a gente tem que fazer durante a nossa vida. A gente muitas vezes acompanha só as vitórias, mas existem muitas frustrações, muitas derrotas que nos ensinam também e que nos deixam cada vez mais resilientes, como a TT colocou antes, né, de uma das coisas que nós vamos falar. Então, um prazer e espero poder linkar e inspirar também, de certa maneira, o pessoal dos investimentos, dos economistas. Como é ser um atleta de alta performance? Precisa ter DNA e dom ou dedicação, determinação e disciplina contam mais? Olha, TT, eu tive em casa ensinamentos muito importantes, valores que me foram passados e a minha mentalidade, a filosofia, né, de certa maneira, ela sempre foi de muito dedicação em tudo aquilo que eu me determinava a fazer, né, e aprendi isso com grandes jogadores ao meu lado, que o talento pode ser o maior talento no voleibol, o maior potencial possível, mas sem a dedicação você não consegue atingir o máximo nível. E mesmo um cara que talvez não tenha o mesmo talento, que não tenha o mesmo dom, mas que é extremamente dedicado e focado naquilo que ele faz, ele pode sim evoluir e alcançar, né, a excelência. Então eu acredito muito mais na dedicação, na disciplina. É isso que não nos deixa acomodar nunca, que nos faz cada vez mais buscar, né, a evolução. E você é filho do Bernardinho, né? Disciplina é o nome do Bernardinho, né? Como é ser filho exatamente. do Bernardinho, falando em disciplina? Ele sempre foi um cara muito, digamos assim, rígido em tudo aquilo que eu me propunha a fazer, né? Ele nunca foi um cara muito tranquilo fora de quadra, né? É diferente daquilo que a gente vê, que a gente já viu, né? Ele puxar a camisa, morder bola, diferente disso. Mas ele sempre foi um pai que me passou os valores daquilo que você faz, você tem que fazer a 100% sempre. Esse chão que ele tinha pelo voleibol, é claro que foi passado de uma maneira genética para mim. Então, fazer aquilo que você ama, sem dúvida, também ajuda muito no dia a dia. E Bruno, já engatando nessa sua resposta, falar um pouco sobre a busca pelo topo, tá? Quando a gente vê as histórias dos grandes campeões, assim, você tocou num ponto-chave, assim, não basta ter o dom, você precisa ter a disciplina, você precisa ter a constância, você precisa ter o treino. Agora, pensando na cabeça do campeão, a gente lê biografias, por exemplo, o LeBron James, quando você perguntava no começo da carreira dele, ele já falava, eu quero ser o maior jogador de basquete da história. Perguntava para o Tiger Woods, ele falava, eu quero bater os recordes do Jack Nicklaus, tá? E, então esses caras tinham um sonho e implementaram, e foram implementar cada dia, cada treino, cada hora. Minha pergunta é, quando você crescendo nesta família de campeões, tá? Nessa família com o DNA do esporte, você sempre teve o sonho de estar onde você está hoje? Tomás, desde que eu me coloquei, que eu fiz essa decisão aos 15 anos, eu tinha paixão pelo vôlei. E aí, o meu foco foi em tentar ser sempre melhor, sempre o melhor que eu posso ser, né? O melhor do que eu fui no dia anterior. O meu foco sempre foi esse. Eu sonhava só em ser o melhor que eu poderia ser, seja para mim, seja para o meu time. Eu acho que esse foi o meu grande foco, talvez diferente de outros atletas que tinham um dom, como o LeBron James, desde sempre, né, que ele colocou na cabeça dele, eu quero ser o melhor da história, eu quero ser o melhor do mundo. Eu fui pensando sempre em ser o melhor que eu poderia ser para o meu time e o melhor
a melhor versão do Bruno possível, entendeu? Acho que esse foi o meu foco desde que eu comecei a jogar. É sensacional, cara. Essa resposta é sensacional. E já engatando com a pergunta anterior, eu te perguntei se você tinha esse sonho lá atrás, com uma resposta, como eu disse, sensacional, ser a melhor versão de si mesmo. Mas aí eu te pergunto, quão distante você está desse sonho agora e quais os próximos? Eu acredito que sim, nós somos seres humanos em constante evolução. Eu acredito nisso. Em qualquer área que a gente faça, a gente sempre pode aprender, não interessa a idade, né? Hoje eu tenho 35, né? Já joguei 4 Olimpíadas, 3 mundiais e muitos campeonatos por aí, mas eu acredito sempre que eu posso evoluir, né? E eu acredito que esse pensamento, ele é muito importante quando você pensa em alto rendimento e em constância durante os anos. Existem, como vocês perguntaram antes, chegar ao topo, muitos chegam, mas quem consegue se manter no topo? Lógico, você vai ter derrotas. As derrotas, elas não é que eles te tiram, entre aspas, mas você está sempre na briga, sempre naquela constância, né? Os seus altos e baixos, eles não são tão grandes. E aí eu conto uma história que para mim foi algo realmente importante, que foi na derrota das Olimpíadas de Londres em 2012, que eu acredito que em relação à forma física, forma técnica, eu me sentia muito bem. Fomos até a final, perdemos para a Rússia após estar vencendo por 2-0, e eu lembro que depois que a gente perde o terceiro set, eu me perdi. Eu não lembro mais do jogo, eu não consigo ser mais lúcido naquele momento, e ali eu entendi aonde eu poderia melhorar, que principalmente era na parte mental. Como lidar em momentos de tensão, em momentos de dificuldade, como ter uma inteligência emocional melhor. E ali foi, acho que, um grande passo que eu tive na minha carreira, e até hoje eu trabalho, né, com uma pessoa muito importante, que é o meu guru mental, né, que é o Juliano, e a gente, desde então, conseguiu lidar melhor com cada situação, e foi essencial esse meu trabalho mental após essa derrota em Londres, 2012. Você já antecipou a próxima pergunta que eu ia fazer, que é justamente o que você estava pensando durante a derrota em 2012 e como que a sua cabeça tinha mudado em 2016, quando vocês ganharam o ouro. Foi exatamente tentando, assim, puxar um resumo. Após aquele terceiro set, a gente teve muitas chances, né? O nosso grande sonho, que era o ouro olímpico, ficou tão próximo das nossas mãos. A frustração é muito grande quando você acaba, no final do set, perdendo, né, aquela oportunidade. E ali eu não tive, acredito, a lucidez e a inteligência emocional e a tranquilidade e o equilíbrio de voltar, né, tirar aquele pensamento negativado que o meu cérebro estava, e eu acredito que de muitos outros também, porque a gente acaba tendo começa a cair muito no jogo e acaba perdendo, sendo dominado pelos russos. E ali eu tive a certeza que eu precisava fazer um trabalho para entender melhor as minhas emoções, para ter ferramentas para lidar melhor em momentos de tensão como esse. E foi esse trabalho que foi feito durante aquele ciclo, né, que acabou culminando no ouro olímpico do Rio, né, e após muitas dificuldades, muitas frustrações, derrotas, né, e aí a resiliência ela entrou durante esses anos também, de entender que a derrota pode ser um processo, que nós temos que buscar os lados positivos, por mais difíceis que eles sejam, e conseguir ali o ápice no momento mais importante, porque uma Olimpíada dentro de casa, eu que sou carioca, com a pressão toda, né, que circundava a nossa seleção por jogar em casa, né, então, sem dúvida, foi o momento mais incrível da minha carreira e acredito que da minha vida também. Bruninho, a vitória é coletiva, mas e a derrota? Cada um carrega um peso diferente para o líder. Você é líder desse time. Sobra uma responsabilidade diferente? Olha, TT, essa é uma boa pergunta. Eu acredito e tento sempre buscar, né, aprender a cada vez ser um melhor líder, um melhor capitão. E tudo aquilo que eu busco, eu tento fazer com que dentro do time as pessoas sintam-se sempre muito importantes. Não interessa se é um garoto que está chegando de 17 anos ou um veterano que já jogou 4 Olimpíadas, todos nós temos o nosso papel no time, né? E cada um vai ter que colocar o nós à frente do eu, né? Isso que eu acredito que seja o mais importante
para que aquele objetivo final, que é um título olímpico, que é uma medalha de ouro, ele se torne realidade. Porque se os objetivos pessoais estiverem à frente dos objetivos da equipe, fica muito difícil. E eu acredito que nas vitórias nós temos, e é muito importante, eu fico muito feliz quando a gente acaba vencendo uma partida difícil, de 3-2, que o técnico acaba mexendo na equipe e todos têm a oportunidade de estar em quadra, de dar a sua contribuição, porque isso mostra o quanto a equipe é importante, o quanto cada jogador tem o seu valor e o seu papel, né? E é lógico que na derrota, eu acredito que os jogadores com mais responsabilidade têm essa necessidade de colocar um pouco mais nas costas. Eu sempre fui um cara muito autocrítico, extremamente perfeccionista também, mas vi, né, quando eu cheguei, jogadores de mais expressão baterem no peito e falarem, não, calma, né, nunca fugirem dessa responsabilidade. Eu acredito que essa sim é um papel do líder em alguns momentos, né, porque muitas vezes alguns jovens ainda não têm, talvez, a experiência, a maturidade, essa inteligência emocional, como eu te disse antes, desse trabalho por trás, para suportar certas pressões. Então, eu acredito que o líder sim deva bater no peito em alguns momentos, claro, não é colocar toda a culpa nas costas, mas talvez tirar um pouco do peso, principalmente de jovens que estão chegando, e eu acredito que isso possa servir em muitas empresas. Bruno, resiliência se ensina, se aprende ou vem de fábrica? Eu acredito que a resiliência, ela vem de fato quando você sofre aquilo, né? Então você precisa passar por aquilo. Só através dessas derrotas, dessas grandes frustrações, das grandes cicatrizes que a vida nos coloca, é que a gente vai ver quem realmente tem resiliência. Eu acredito que é uma coisa trabalhada. O quanto mexe com você uma frustração como essa, né? Você vai abandonar aquilo que você sonha, o seu trabalho, depois de ser demitido, ou depois, né, de uma derrota numa final olímpica, ou você vai bater no peito e falar, não, eu vou pro próximo, né? Então existe até um ditado do Kobe Bryant que ele diz, né? Não sei nem se foi do Kobe Bryant, mas eu lembro que ele usou muito isso. Não importa quantas vezes a gente caia, né? O importante é como nós reagimos a essa caída e a gente se reergue ainda mais forte. Então, a resiliência é isso, né? E eu acredito que é uma coisa que você pode ter, você precisa ter pessoas ao seu lado também que te inspirem, te puxem em momentos de dificuldade, mas não acho que seja de fábrica, não. Acho que é uma coisa que as pessoas podem aprender também, e isso depende muito do que cada um acredita na vida. A gente fala muito de resiliência, e aí a gente já pode até trazer para o nosso mundo dos investimentos essa mesma resiliência fundamental. No esporte, no vôlei, qualquer outra modalidade, a gente vai ter derrotas. No mundo dos investimentos, a gente também vai ter derrotas, a gente vai perder. O importante, e isso é utópico pensar, não é que a gente nunca vai perder, mas sim como que a gente lida com essas derrotas. No esporte, a gente treina mais, a gente levanta, como você colocou, é a forma como a gente se levanta que vai definir muito esse conceito de resiliência. Aqui, a gente estuda, entende o que deu errado, tenta nas próximas vezes se pautar, se precaver mais em relação aos riscos que você correu. Então existem muitas áreas em comum quando a gente pensa no esportista e no investimento. E falando de investimento, eu já engato com uma pergunta: se você já investe, se você tem investimentos, como que é a sua relação na sua vida financeira? Bom, eu acompanho de perto, não sou um investidor pessoal, né? Tenho pessoas né, de confiança que trabalham com isso para mim. Gosto de acompanhar, mas eu acredito que isso também seja um trabalho mesmo, você precisa de dedicação. Eu conheço muitos jogadores que estão estudando, que buscam, né, cada vez mais entenderem e estão começando a arriscar, mas eu nesse momento eu não tenho condição, digamos assim, de conhecimento mesmo para arriscar dessa maneira. Então eu prefiro deixar com pessoas que realmente trabalham com isso, né? Eu não vou deixar na mão
desculpa, de um economista, uma equipe em algum momento, né? Então, acho que cada um tem o seu trabalho, é lógico que eu respeito muito isso, e vocês têm uma dedicação diária, eu vejo, né, o João Gabriel, que é o cara que trabalha comigo, o quanto ele se dedica, o quanto ele está estudando os mercados, né? Cada momento, ele busca sempre me passar os relatórios, está sempre conversando um pouco, até porque eu gosto de aprender. Aproveitando a pergunta do Tomás, você consegue fazer alguma analogia com tudo que você vê de mercado, de investimento, com o mundo esportivo, com você nas quadras? Quando eu vejo a resiliência que um jogador tem que ter, com a resiliência que um investidor tem que ter, com a calma que ele tem que ter, com a análise que ele tem que ter, do jogo, de olhar o jogo, de entender o que está acontecendo, como um investidor tem que analisar o mercado e ver o que está acontecendo, eu vejo muita similaridade. Você consegue ver isso também? Totalmente, né? Eu converso muito com o João Gabriel, que é a pessoa que trabalha comigo, eu vejo o quão dedicado ele é, né? Toda a disciplina, né, de buscar entender cada vez mais sobre o mercado. Então, vocês, investidores, o pessoal que investe, né, que trabalha ali, está o tempo inteiro querendo entender o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no mundo, como isso vai afetar cada parte, né, dos seus investimentos. Então, é como a gente acaba estudando os adversários durante a partida. Então, as coisas têm que ser mudadas em frações de segundo. Poxa, aquele time está jogando de certa maneira, né? O bloqueio adversário está marcando muito aquele jogador, como eu vou mudar isso? Então, existem esses fatores e eu acredito que nos investimentos, esse perde e ganha, né, dia a dia, até hora a hora, ele cria, digamos assim, essa tensão e essa pressão, onde você precisa estar sempre muito lúcido, né, para fazer as melhores escolhas, né, para encontrar soluções em momentos de dificuldade. Então, existe esse link muito grande com a vida do esportista, de pessoas que precisam fazer decisões em milésimos de segundo, né? Eu posso fazer aqui muitas variáveis que acabam se tornando muito compatíveis, né, no mundo dos esportes, no voleibol, como no mundo dos investimentos. E é importante saltar, até para quem está assistindo a gente, que existe uma rede ampla de assessores do Modal dispostos a ajudar justamente cada um de vocês que estão assistindo, de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com o seu investimento, com a quantidade que você quer investir. Sim, com certeza tem gosto para tudo. E que bom que você achou alguém de confiança para você, Bruno. É muito importante, isso é muito importante. A gente sempre fala isso nas análises, né? A gente está ali com aquela equipe inteira de análise. Exato. Porque sentar e fazer análise de investimento é muito difícil mesmo, não é trivial, como o Dato disse. Exato, a gente tem assim, justamente 30 analistas, cada um olha um setor diferente, um ativo diferente, justamente para poder dar para o público a tranquilidade que, olha, as análises a gente faz aqui, você faça o seu trabalho, você cuide da sua família, ganha o seu dinheiro, e na hora de investir isso já chega de forma muito mais fácil, de forma muito mais analisada para você. Cada posição do vôlei, né? Cada posição do esporte, digamos assim, cada um tem a sua função, né? Digamos assim. Então, e eu também esqueci, na verdade eu tenho duas pessoas, um é o João Gabriel, o outro é a Nicole. Então, é muito importante. Eu vejo o trabalho, né, dessas pessoas, desses assessores, digamos assim, como fundamental na vida, né, das pessoas. Muitos trabalham, né? A gente trabalha, cada um tem a sua profissão, e muitas vezes fica difícil, né, de você mesmo fazer os seus investimentos. Eu acho que nós temos que ter a humildade de dizer que existem pessoas que trabalham dia e noite para ajudar e que sabem fazer muito bem isso aí. Perfeito. Eu queria comentar de novo sobre a grandiosidade, a busca pelo topo. Eu queria voltar um pouco e falar para você que um dos lemas que a gente tem na Eleven é justamente a busca pelo extraordinário. Acho que a TT sabe muito bem o quanto a gente repete isso aqui dentro, pela busca pelo extraordinário. E que se transmite por um mote, que é: você não vai conseguir
Não sei, resultados extraordinários com esforços ordinários. ordinários, tá? Isso volta no começo da nossa conversa, que é aquela busca pelo topo, a vontade de ser a melhor versão de si. Mas aí, no caso do atleta, pode entrar uma dicotomia, alguma divisão, algum receio, que é, olha, quanto que essa conquista vira uma satisfação e o quanto pode virar uma frustração, sendo que você sempre está um passo atrás daquilo que você está buscando. Como que você dialoga essa satisfação com essa frustração? Eu acredito muito, Tomás, na paixão intrínseca que a gente carrega daquilo que a gente ama fazer, né? Então eu tenho isso pelo vôlei, né? Essa paixão daquilo que eu faço. Eu acho que isso é muito importante, né, para cada pessoa que vai buscar a sua área na sua vida, né? Não pode só pensar em fatores de dinheiro, mas tem que pensar naquilo que realmente gosta, que ama, porque é nesses momentos, e aí eu falo, né, após as Olimpíadas do Rio 2016, onde a gente conquistou o ouro, que era a minha grande ambição, o grande sonho, né, que eu me senti, em alguns dias, um pouco vazio, sabe? E agora, cara, o que vem pela frente? E aí eu me senti alguns dias, comecei a refletir, pensar, falei, caraca, será que acabou minha vontade de jogar? E aí eu me apresentei no clube, no SESI, em São Paulo, na época, e eu lembro que a gente se apresentou e tinha um jogo logo no dia seguinte, do Campeonato Paulista ainda, era um Campeonato Paulista jogando contra Campinas. E eu lembro quando eu entrei na quadra, toda aquela vontade, aquela adrenalina, aquela paixão pelo que eu faço, ela voltou. Eu falei, cara, é isso que eu amo fazer e agora são novas metas. Bruno, eu vi que você está na Itália, voltou para a Itália, nova fase. Conta um pouco para a gente o que você está pensando. Acompanhei alguns jogos da Olimpíada, assim, com frio na barriga. Vocês foram extraordinários. Acho que tem uma coisa a medalha não vem, ver o sofrimento de vocês é duro para quem está desse lado também. E o que vem para frente agora? Conta para a gente um pouco. Bom, a gente saindo daquela frustração, né, que é perder uma medalha olímpica, a gente sonhou tanto com aquilo, trabalhou tanto para aquele momento, e ainda mais depois do título da Liga das Nações, um mês antes, né, a gente esperava muito, nós mesmos colocamos essa esperança e essa responsabilidade na gente. Quando você não consegue, é uma frustração grande. Mas a gente já teve um sul-americano logo depois, que foi semana passada, que era uma vaga para o Mundial, jogando contra a Argentina, que foi a equipe que nos tirou o bronze, e ali já foi um momento já de repartir, né, de novo ciclo começando, e a gente conseguiu esse título. Então foi importante já, digamos assim, é o primeiro momento de se levantar mais uma vez, se reerguer depois de um revés, depois de uma frustração. E agora o meu foco, eu estou aqui na Itália, jogando, né, aqui em Modena, no campeonato italiano, que hoje é o campeonato mais forte do mundo. E eu estou aqui na Itália, jogando hoje no melhor campeonato do mundo, né, focado principalmente em estar entre os melhores, em jogar contra os melhores jogadores, para ser testado e para me preparar para ter uma possibilidade de jogar mais uma Olimpíada em 2024. Em relação ao sul-americano, vamos confessar que ter ganho da Argentina depois deles terem levado bronze tem um gostinho especial, né? Sempre tem contra a Argentina. Bruno, eu quero te agradecer muito. São 5 horas na frente, você na Itália nos atendendo, nos dando prazer da presença. Muito, muito, muito obrigado. É um prazer ter você conosco. Eu sou fã. Tomás é fã. A gente tem muita gente fã do teu trabalho, Bruno como atleta. Muito, muito obrigada. Bruno como atleta, Bruno como pessoa, assim, sua disponibilidade foi sensacional. Muito obrigado por ter respondido todas as nossas perguntas e espero que venha mais vezes, virtualmente, presencialmente, como quiser. É um prazer imenso. Será um prazer. Será um prazer. Obrigado, TT. Obrigado, Tomás. A todos que estão acompanhando aí o Eleven Sessions. Espero que um pouco dessa carreira do atleta, das derrotas, das vitórias,
possam servir de inspiração um pouco no mundo de vocês, que eu sei que não é fácil. Admiro muito o trabalho de vocês também. Muito obrigado, Modal, meus parceiros, por essa oportunidade. Um grande abraço a todos. Valeu. Há 6 anos, nascemos com um sonho: ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.